Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para uma meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 13 a 15. Assim está escrito: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Este o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre como, pois, invocarão o Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo esta epístola aos irmãos da igreja de Roma, ele aqui, após falar sobre vários assuntos, falando sobre a palavra da fé, falando sobre crer com o coração, confessar com os lábios, e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte do Senhor haverá livramento para aquele que invocar o nome do Senhor. E aqui dos versos 13 a 15, estão aqui vários pontos que precisamos analisar para que as pessoas, ao invocarem o nome do Senhor, tenham por certa a salvação prometida pelo Senhor. Então ele começa dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, quando é que as pessoas invocarão o nome do Senhor e terão a garantia, a certeza da salvação? Visto que, à luz da palavra de Deus, a humanidade está separada, destituída, desorientada, desgarrada e anda errante por este mundo afora. Portanto, distante da presença e da comunhão com Deus. Mas Deus, conforme já dissemos em ministrações anteriores, ele estabeleceu o plano de salvação e demonstrou seu amor em entregar o que ele tinha de melhor, que foi o seu Filho Jesus Cristo, para vir e entregar a sua vida como preço de sacrifício a favor da humanidade. E ele, ao fazer isto, Deus o Pai aceitou aquele sacrifício e abriu-se então a oportunidade para a salvação. Mas conforme lemos esta noite, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quem não invocar o nome do Senhor não será salvo. Agora, como eles invocarão o nome do Senhor? O que é que precisa ser feito? São vários passos que precisam ser dados. Aqui o apóstolo, escrevendo na posição inversa, ele diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele começa a argumentar: como invocarão aquele em quem não creram? Como eles vão invocar a quem não creram? Segundo, como crerão se não ouvirem? Terceiro, como ouvirão se não há quem pregue? Quarto, como pregarão se não forem enviados? Então veja que é uma sequência de ações que terminam por impedir que estas pessoas invoquem o nome do Senhor.
Mas à luz da palavra de Deus, nós vamos entender e ver, com base neste texto lido, os caminhos que precisam ser dados para que o conhecimento, a mensagem salvadora, através de Jesus Cristo, possa chegar plenamente ao ouvido e ao coração das pessoas, e com isto elas possam, então, invocar o nome do Senhor e receber dele a salvação, unicamente através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quando Jesus ressuscitou e reuniu os discípulos, ele deu a seguinte ordem: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E deu lá os sinais que haveriam de seguir aqueles que crescem. Então eles receberam a incumbência de Jesus, responsabilizando-os de que eles pregassem o evangelho e alcançassem vidas para o reino de Deus. Então, por aí, entendemos que convém evangelizar. É necessário, é preciso dedicar-se à evangelização. E evangelizar é tornar conhecido às pessoas a condição em que elas estão no estado de pecado, a disposição de Deus de demonstrar o seu amor e entregar o seu Filho para a realização do seu propósito com vistas à salvação dos pecadores que nele crerem. Então, isto é o que a palavra de Deus mostra. Então, convém evangelizar, porque foi uma ordem de Jesus. Foi Jesus quem ordenou que fôssemos e que evangelizássemos toda a criatura. Que não ficasse uma sequer sem que fosse evangelizada ou ouvisse falar a respeito de Jesus e da sua obra redentora. Mas convém evangelizar também, porque a necessidade do mundo exige. As pessoas estão distantes, estão separados de Deus e são finitos, são falíveis, têm pouco tempo de existência na terra. E muitas das vezes, alguns partem para a eternidade sem que alguém lhes tenha evangelizado, falado com eles a respeito de Jesus. Então, a necessidade do mundo exige que evangelizemos, que preguemos a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo, diz: há tempo e fora de tempo. Deus, utilizando-se do profeta Ezequiel, disse: quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas fala. Então é preciso pregar. Quando o profeta Jeremias tentou calar-se, ele disse que aquilo acendeu dentro dele um fogo. E ele, então, não conseguiu manter o silêncio e ele precisou falar sobre a obra de Deus. Convém evangelizar, porque o Espírito Santo, que nos foi dado para habitar conosco e ficar em nós para sempre, é Ele que nos impulsiona, é Ele que nos anima, que nos encoraja, que nos direciona a falar de Jesus, a evangelizar os pecadores, para que eles não pereçam sem Jesus, mas que eles tomem conhecimento da salvação e tenham a oportunidade de recebê-lo como Senhor e Salvador da sua alma. Mas convém evangelizar também, porque sem Jesus as pessoas irão para a perdição. Jesus é o único que tem o poder de livrar as pessoas de irem direto para a perdição.
quando em vida, eles podem ouvir o Evangelho, a pregação da palavra de Deus. E o Espírito Santo pode convencê-los. E eles então dedicarem a vida a servir a Jesus. Do contrário, eles estarão eternamente perdidos. Mas convém evangelizar, porque enquanto é dia, a palavra de Deus diz que a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Há um tempo para se evangelizar. E este tempo está se findando. E quando se findar este tempo, fechar-se-ão as oportunidades, como aconteceu com Noé, que ele estava anunciando que Deus havia de mandar um dilúvio e preparou a arca para que as pessoas atendessem e fossem salvas do dilúvio. Mas eles não atenderam. Chegou o dia em que Deus disse a Noé que entrasse na arca e fechou a porta. Quando eles chegaram, era tarde demais. Assim também, o Evangelho está sendo pregado enquanto é dia, porque quando a noite vier, não haverá mais tempo para continuar evangelizando. Mas também convém evangelizar, porque para aqueles que evangelizam, há um galardão certo diante da presença de Deus. Há uma recompensa para quem em temor, fidelidade, amor e devoção a Deus continuam pregando o Evangelho no intuito de que as almas sejam colocadas em sintonia com a vontade de Deus e desfrute de perdão, de libertação, de salvação e de garantia da vida eterna. Então, quando Paulo escreveu esta epístola aos Romanos, através desses argumentos, enfatizando-os no sentido inverso, nós vamos entender como se dará o caminho para que a pregação da palavra de Deus chegue ao coração das pessoas e eles então possam, agora conhecendo, invocar o nome do Senhor e ter no coração a plena certeza da salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é a promessa de Deus. Mas é preciso invocar. E como invocar? É isto que vamos delinear. Nós falamos aqui, como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como se resolve esta situação? Então está aqui. Primeiro passo. É preciso que sejam enviados para pregar o Evangelho. E nós temos esta ordenança de Jesus. Jesus disse, ide e pregai o Evangelho. Então nós somos enviados por Jesus para pregar o Evangelho. Não é preciso que alguém venha nos enviar. O próprio Jesus, ressuscitado, apareceu aos discípulos e disse para eles, ide e pregai o Evangelho. E os discípulos pregaram o Evangelho, as vidas se converteram, foram agregadas ao número dos salvos, eles foram fiéis na sua geração, passaram de gerações a gerações, chegou aos nossos dias, e aqueles que receberam esta incumbência do Senhor Jesus, pregaram o Evangelho, e o Espírito Santo tocou no nosso coração, no meu, no seu, no nosso, de tantas pessoas, e nós fomos alcançados por Jesus. E invocamos o seu nome. E hoje desfrutamos de salvação,
porque houve quem pregasse o evangelho, a palavra de Deus para nós. Então, em primeiro lugar, precisam ser enviados. Esta garantia nós temos porque foi Jesus quem enviou. Jesus disse, ide. Jesus não disse, ficai, esperai. Ele disse, ide. Então, nós temos a ordem para ir e pregar a toda a criatura, a todas as pessoas que encontrarmos pelo caminho. O Senhor deu-nos a responsabilidade de pregar o evangelho. Segundo ponto, à medida em que nós, como enviados pelo Senhor, e pregarmos o evangelho, haverá pessoas que vão ouvir. Então somos enviados para pregar. Quando pregamos, as pessoas vão ouvir. Quando elas ouvir a pregação do evangelho, eles vão crer. Eles vão acreditar. Eles vão saber que aquilo é verdade. Exatamente como Jesus realizou o sacrifício. E a partir do momento em que eles crerem, então eles passarão a invocar o nome do Senhor. E quando invocar, a palavra de Deus diz que serão salvos. Então veja como o plano para a salvação está delineado na vida daqueles que serão os mensageiros, o exército comissionado por Jesus de pregadores do evangelho. É como está escrito no livro de Salmos, o Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que a anunciavam. Então, eles saíram com a ordem de anunciar a palavra do Senhor. Nós recebemos de Jesus esta ordem e não podemos negociar, não podemos adiar, deixar para depois, porque pode acontecer de que muitos que estariam direcionados por Deus para ouvir a pregação do evangelho através dos nossos lábios e da nossa vida, pela nossa negligência em adiar, eles podem partir para uma eternidade sem Deus. E nós podemos ser responsabilizados, porque recebemos a ordem de Jesus de pregar e não o fizemos porque estávamos esperando uma melhor oportunidade, um melhor tempo, porque ainda não nos sentíamos preparados para tal função. Mas quem prepara e capacita para a vida cristã e a propagação do evangelho é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele deu-nos o Consolador para estar conosco, para nos guiar, para nos ensinar em toda a verdade, dar-nos a inspiração, colocar as palavras certas nos nossos lábios e a manifestação do poder de Deus quando esta palavra chegar a quem está nos ouvindo. E então esta pessoa pode ter um encontro pessoal com Jesus e deste encontro vai resultar o perdão, a libertação, a transformação de vida e o Senhor vai gerar nele ou nela o novo nascimento, que vai ligá-lo à comunhão íntima com o Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreveu isto, era isto que ele estava dizendo aqui. Agora, se não houver quem pregue, não vai haver quem crer. As pessoas só irão crer
se ouvir. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. Palavra de Deus é geradora de fé. Então, quando alguém prega com fé, a palavra da fé, ela vai gerar no coração de quem ouve a fé. E através da fé que vai surgir no coração daquela pessoa, ela vai ser levada a dar atenção ao evangelho que está sendo pregado e avaliar a sua condição de vida e observar em que estado está e então comparar com o que Jesus colocou à disposição dos que creem para a salvação, vai entender que a vida em que está levando não tem nenhuma garantia de libertação e de livramento. Mas a que Jesus oferece, esta tem o livramento como garantia. E aí, então, convencida pelo Espírito Santo, esta pessoa vai decidir-se crer em Jesus e vai invocar o nome de Jesus. Então, segue por este caminho. Então, primeiro vai e prega. Mas prega crendo. Acredita naquilo que está falando. Vive aquilo que prega. Demonstre com a vida que você foi alcançado por Jesus e deixa transparecer a mudança que Jesus fez na sua vida. Na minha, na sua, na nossa vida. Precisamos deixar transparecer o que Jesus fez por nós. Porque as pessoas vão ouvir a nossa palavra, mas eles vão ver também a nossa vida, se aquilo que nós estamos falando e anunciando é realmente verdadeiro. E qual é a forma deles avaliarem isto? Observando a nossa vida. Porque não tem como viver de um jeito e pregar de outro. Pregar uma coisa e viver outra totalmente oposta, diferente. E que as pessoas conheçam isto e quando falarmos elas não vão dar crédito, porque não está havendo coesão entre o que falamos e o que vivemos. Portanto, o mensageiro do evangelho, ele tem que demonstrar em si aquilo que ele está pregando, que ele é salvo, que ele foi liberto, que ele foi transformado, que agora a vida dele com Cristo é uma vida abençoada, é uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Ele desfruta de paz, de alegria, de perdão, de satisfação, de gratidão e tem a esperança gloriosa de morar com Cristo por toda a eternidade. Então é preciso que isto seja demonstrado. Então, ao pregar, as pessoas vão ouvir. Nem todos vão crer. A própria palavra de Deus diz que a fé não é de todos, mas é preciso pregar a todos, porque nós não sabemos quem são os que hão de crer e quem são os que não hão de crer, mas que haverá esses dois grupos, isto com certeza a palavra de Deus enfatiza. Haverá os que vão ouvir e vão crer, outros que vão ouvir e não vão crer. E não podemos obrigá-los a crer, porque o crer está ligado ao livre-arbítrio que Deus deu a cada um. É a decisão pessoal. Salvação é individual. Salvação não é coletiva. Salvou um, salva todos. Ou salvou o chefe da casa, toda a família está salva. Não. Cada um, individualmente, tem que fazer a sua decisão de crer em Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua alma. Só assim a pessoa vai ter esta garantia de vida eterna. Então, ao crer, a pessoa vai passar a invocar.
porque ele vai ter conhecimento em detalhes do que Jesus fez e o que ele colocou à disposição da humanidade quando der ouvidos à sua palavra. É como o profeta Isaías que escreveu: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Aqui estamos anunciando este evangelho. Vidas que estão aí do outro lado, ouvindo esta palavra, podem chegar-se a Jesus através do evangelho, que gera fé no coração, porque é uma palavra de fé e fala de Jesus e fala de perdão e traz a promessa da salvação e vida eterna. Então a pessoa pode, ao ouvir, crer, e quando crer, ter a firme convicção no coração, então ela passa a invocar o Senhor. E em invocar o Senhor está a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E esta salvação depois vai se manifestar através da confissão dos lábios e do crer com o coração. Por quê? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É confessar, é falar sobre os feitos de Jesus e a realização da obra dele na nossa vida. E seguindo este passo, o Senhor vai agregando, colocando junto à nossa vida, após o momento do encontro pessoal com Ele, que resulta de salvação, Ele colocará diante de nós um caminho pelo qual nós deveremos andar, debaixo da sua orientação, e Ele vai preparar obras para que nós realizemos estas obras para a glória do nome do Senhor Jesus. E nestas obras está também anunciar o Evangelho, proclamá-lo em alto e bom som às pessoas que tivermos contato com ela. Este Evangelho não se deve ser pregado somente nos templos, porque existem pessoas que têm um entendimento equivocado que o templo é o lugar para se pregar o Evangelho. Na verdade, não é. O lugar onde se prega o Evangelho é fora do templo. É fora das quatro paredes. Lá dentro do templo é onde se reúne para prestar culto a Deus, adorar ao Senhor, receber orientações, conselhos e treinamentos da palavra de Deus, para que ao sair fora do templo, tenha uma vida exemplar, digna do nome do Senhor Jesus Cristo e possa evangelizar aqueles que vierem ao seu encontro. Por quê? Ficar dentro de quatro paredes, esperando que os pecadores venham e adentre o templo para que ali se pregue o Evangelho e eles convertam-se a Jesus, é uma espera inútil, porque dificilmente eles virão. É preciso ir a eles. Como um livro que o escritor escreveu dizendo, conquistando almas, e outro diz, lá fora, onde os pecadores estão. É lá fora, é onde eles vivem, é onde eles se movimentam, se locomovem para um lugar e para outro. É ali que se precisa pregar o Evangelho. E não somente num púlpito, numa tribuna, porque isto não traz o resultado necessário. É preciso ir. No Antigo Testamento, o trato de Deus com Israel, a missão era centrífuga, era de fora para dentro.
Eles deveriam ir a Israel, ir a Jerusalém, ir ao templo, para que as bênçãos de Deus viessem a eles. Quando Jesus veio, estabeleceu a igreja, a missão passou a ser centrípeta, ou seja, do centro para os recantos. Por isso que a ordenança de Jesus foi que, ao receberem a virtude do Espírito Santo, eles se tornariam testemunhas, ou seja, pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. Começando onde eles estavam, em Jerusalém, saindo fora para Judeia, mais adiante Samaria e mais adiante os confins da terra. Então, partindo de Jerusalém para os confins da terra. Diferente do Antigo Testamento, do trato com Israel, que era dos confins da terra para Jerusalém. Agora, com Jesus, de Jerusalém para os confins da terra. Então, é preciso sair e não ficar esperando que eles venham, mas que nós possamos ir a eles e falar-lhes de Jesus. Com certeza, eles irão ouvir. E naqueles que o Espírito Santo encontrar uma oportunidade, vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, e eles vão se converter a Jesus. Eles vão recebê-lo como Senhor, vão servi-lo e vão agradecê-lo como Salvador que Ele é. O Salvador atuante, presente, eficaz, é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, aí está. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando ouvir, quando crer, quando alguém pregar. Então, primeiro prega, depois a pessoa ouve, quando ouve, crê, e à medida em que crê, vai invocar. E no invocar, ele está recebendo Jesus no seu coração. E a sua vida, a partir daquele encontro com Jesus, ela jamais será a mesma vida. Haverá uma mudança radical, uma transformação profunda e gloriosa, que só Jesus tem o poder de operar. E ele o faz isto, e faz com graça, e faz com amor, e faz para a sua glória. Portanto, nós precisamos continuar anunciando e proclamando este Evangelho. Cantado, falado, pregado, demonstrado e vivido com a nossa vida. As pessoas precisam ver, precisam ouvir, seja de que forma for. E então, com eles ficará a decisão pelo sim ou pelo não, diante da presença do Senhor Jesus. Mas é preciso que falemos a tempo e fora de tempo. Falemos com graça, com ousadia, com pureza, com verdade, com sinceridade, com temor, com obediência, e deixemos o Espírito Santo trabalhar na vida das pessoas. Lembrando que a nós consiste, à luz da palavra de Deus, tomar a iniciativa de pregar o Evangelho a toda criatura, deixando os resultados com Deus. A nós compete pregar. Agora, o resultado quem vai dar é Deus, porque a palavra é dele, o poder é dele e a salvação está com ele. Então, quando nós cumprimos a nossa parte, Deus realiza a parte que cabe exclusivamente a ele. Ele continua fazendo este importante e maravilhoso trabalho, e as vidas estão sendo atraídas a Cristo
para receberem dele o perdão e a salvação para a vida eterna. Dito isto, aqui está o caminho para invocar o nome do Senhor. É quando a pessoa enviada por Jesus prega, o outro ouve, ao ouvir, crer, e depois de crer, invoca. E quando invoca, é salvo. Será salvo no momento em que invocar o nome do Senhor. Que isto possa nos orientar e nos despertar para, como Jesus ordenou, sair pelas ruas, pelos campos, pelos valados, pelas aldeias, por tantos lugares, mundo afora, porque existem muitas pessoas carentes da salvação em Jesus Cristo. E jamais nos conformemos em ficar dentro do templo, esperando que os pecadores entrem para receber a salvação. Mas que nós obedeçamos a ordem de Jesus. Jesus disse, ide. Ou seja, ide ao encontro das pessoas e fale para elas do Evangelho. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.